Olá, amigos! Como é que vocês estão? Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam bem, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo. E aí, vamos estudar a lição? Orgulho e preconceito é o tema e nós temos muitas coisas a aprender. E eu já te convido a não sair daí. Vem comigo para mais um resumo da lição da Escola Sabatina de Adolescentes. Orgulho e preconceito. A nossa lição, ela está baseada no livro de Jonas e no capítulo 22 do livro Os Ungidos. A nossa lição, ela está falando da história de Jonas. Como nós sabemos, o profeta Jonas recebeu um mandado de Deus. Deus falou para ele assim: olha, Jonas, vai lá até a cidade de Nínive e prega lá para esse povo. Só que nós sabemos que ele fez exatamente o contrário. Por medo, ele não foi. Ele acabou o quê? Ele acabou fugindo. Fugiu lá para o barco com alguns homens e lá começou uma tempestade muito forte. Só sei que jogaram ele no mar e ele acabou sendo engolido por um grande peixe. E então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e pediu perdão. E a partir desse momento, o peixe cuspiu ele lá na praia. A partir daí, então, Jonas foi até a cidade de Nínive, como o Senhor lhe dissera, pregou lá e surgiu muito efeito, as pessoas creram no que ele falou. A história de Jonas tem tudo: terror em alto mar, tentativa de suicídio, resgate sobrenatural, profecia de punição e destruição, uma demonstração inesperada de amor verdadeiro. Tudo menos um final convencional. E lá estava Jonas, mais longe de casa do que poderia imaginar. Já tinha viajado de navio, a pé e até no peixe. E agora estava sentado fora da cidade de Nínive, sentindo pena de si mesmo e se lamentando da forma mais egoísta do mundo. Bom, nós temos muitas lições a extrair da história de Jonas, mas nós vamos explanar duas delas: o orgulho e o preconceito, que é o tema da nossa lição. O livro de Jonas é um relato da missão do profeta em Nínive. Desde o início, parece que ele ficou em dúvida sobre a ordem de Deus. Seria isso mesmo? Nínive estava entre as cidades mais perigosas do mundo. Era habitada por pessoas com comportamentos terríveis. O que você imaginar de pior que pode acontecer nesse mundo, na cidade de Nínive acontecia. Era conhecida como uma cidade muito violenta. E então, até o próprio rei ficou convencido de que o pior dos pecados daquela cidade era a violência. Então, a partir daí, o orgulho de Jonas o levou a ficar emburrado porque a sua profecia não se cumpriu. Profecia essa que Jonas havia falado para a cidade, que se a cidade não se arrependesse dos seus pecados e não mudasse, Deus destruiria aquela cidade. E como nós sabemos que Jonas foi até aquela cidade, pregou, e a sua pregação surgiu tanto efeito que a cidade reconheceu, a cidade se arrependeu dos seus pecados. Nós ficamos meio indignados com Jonas, não é? Ficamos nos perguntando assim: por que Jonas não obedeceu de primeiro ao que Deus lhe falou? O que custava ele ir até a cidade de Nínive pregar e fazer o que Deus lhe mandou? Mas quando nós transportamos a história para os nossos dias, percebemos que nós agimos da mesma forma, agimos da mesma maneira que ele. Quantas missões Deus já nos designou e nós fugimos por nosso orgulho e preconceito. Assim como Jonas olhou Nínive, assim o fazemos, porque as falhas dos outros são tão fáceis de serem vistas, ao passo que as nossas parecem ser invisíveis aos nossos olhos. É difícil enxergar o mundo pelos olhos de outra pessoa quando os nossos próprios olhos estão cegados pelas nossas próprias falhas. Jonas teve que aprender a lição que Deus vê o coração e não a aparência. Por vezes somos assim, temos por base o exterior, a aparência, e por muitas vezes nós deixamos de cumprir, nós deixamos de executar aquilo que Deus nos pede. Que assim como Jonas, apesar dele ter errado no início, por não fazer logo aquilo que Deus lhe pediu, mas que nós possamos nos arrepender de fato, pedirmos perdão para Deus, por muitas vezes nós negligenciarmos fazer a sua vontade, nós negligenciarmos fazer o seu querer, mas que nós possamos ir em frente e executar a missão que Deus ele nos designou. Que nós não possamos nos limitar aos nossos pensamentos orgulhosos, preconceituosos, porque todas as vezes que Deus nos manda executar uma missão, Ele abre o caminho, Ele limpa o caminho para que nós possamos passar. E por muitas vezes nós mesmos colocamos obstáculos e acabamos caindo.
A lição que sobressai na história de Jonas é a graça que traz salvação a todos que o aceitarem. Você e eu temos um papel a desempenhar em relação às pessoas do mundo. Mostrar para elas quem verdadeiramente é o Deus da salvação concedida por intermédio de Jesus. E aí, nós aceitaremos ou fugiremos? Então, galera, esse foi o nosso resumo da lição dessa semana. Que possamos aceitar fazer a vontade de Deus, que nós possamos a cada dia colocar na nossa mente que nós necessitamos fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, para que assim nós possamos abreviar a volta do nosso Senhor e que lembrar que nós estamos aqui de passagem, que muito em breve possamos morar no céu. Vamos orar? Querido Deus, venha nos abençoar para que a cada dia tenhamos o desejo de sair, Senhor, e pregar o Teu Evangelho. Perdoa-nos por muitas vezes negligenciarmos a Ti, Senhor, mas que o Senhor venha nos capacitar a cada dia. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E lembre-se, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até a próxima.